Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Ele é engenheiro, empresário, escritor e articulista semanal do Jornal de Hoje há mais de 10 anos. A sua principal característica é o destemor com que emite as suas opiniões acerca dos vários assuntos que permeiam o nosso dia a dia. Assuntos que vão da política à economia, da administração pública às questões tributárias, além de muitos outros. Tanto que no ano passado escreveu um livro, cujo título já diz tudo: Coragem para Opinar. O Ponto de Vista de hoje tem a satisfação de entrevistar Adalto Medeiros Filho, que vai mostrar para todos nós o que ele pensa desses e de muitos outros temas polêmicos e delicados. Meu caro Adalto Medeiros Filho, uma alegria muito grande receber você no programa Ponto de Vista de hoje. Agradecer por você ter aceitado o convite, numa entrevista que eu tenho certeza que o nosso telespectador vai gostar imensamente de assistir. Eu gostaria de começar, meu caro Adalto, fazendo a seguinte pergunta: qual a sua ideologia política? Eu sou liberal e explico por quê. Primeira parte prática. Se você tiver 3 crianças brincando e jogar uma bola, aqui segurar a bola não dá para os outros. Então, desde cedo, ninguém colocou a ideologia na cabeça da criança, mas ela já tem noção de propriedade privada. A segunda é religiosa. Porque no Deuteronômio, capítulo 27, versículo 17, do Velho Testamento, que nós respeitamos, diz a seguinte coisa: maldito seja aquele que transpõe os marcos do seu vizinho. E todo o povo diz amém. Isto é o reconhecimento de Deus pela propriedade privada. Então, há 1500 anos antes de Cristo, os judeus já receberam um aviso de Deus que respeitasse a propriedade privada. E eles respeitam até hoje. E por coincidência também são as pessoas mais ricas do mundo. Você já exerceu ou exerce alguma militância partidária? Nunca fui. Nunca entrei num partido. Eu não tenho militância política nenhuma. Agora, se você perguntar há quanto tempo eu acompanho, eu morava em Fortaleza em 1945, e os americanos não queriam devolver as nossas bases, a base de Natal, de Fortaleza, de Recife, de Salvador. E os comunistas faziam passeatas imensas em Fortaleza, e eu tinha uma tia que era do Partido Comunista, e eu ia com ela para as passeatas, eu tinha 9 anos de idade. Como não tinha luz, a cidade tinha pouca luz, os comunistas pegavam um pedaço de pneu, acendiam, e ficavam aquelas tochas parecidas com a Idade Média. E dizia o seguinte refrão: queremos nossas bases. E se caminhava dentro de Fortaleza, uma parte do centro, falando nisso. Então a militância política minha só foi essa, e na época que eu era estudante de engenharia. Como é que foi esse período de você estudante de engenharia? Você participou de que instituições? Não, eu nunca fui do diretor acadêmico, né? Eu sempre fiz política, mas política estudantil, mas sem cargos. Até porque eu acho que aquilo não havia necessidade, porque realmente um presidente de diretor acadêmico não tem absolutamente nada o que fazer. Agora, quando tem as questões dos alunos com o professor, precisa que tenha uma pessoa para ir falar com a diretoria, com o reitor. E eu sempre, quando tinha problemas, que nas escolas não deixa de ter problema, como em qualquer lugar, o presidente do diretório ia e, por coincidência, às vezes ele me chamava. Você é engenheiro de formação,
Mas você escolheu Natal para ser empresário e escolheu Maranhão para ser agropecuarista. Como é que foi essa divisão de estados? Não, eu era engenheiro em Campina Grande e tinha uma pequena firma de construção. Mas a família da minha primeira mulher, eles tinham lá uma revenda de automóvel, que inclusive pequena, 480 metros quadrados. E uma noite, eu saí uma noite com ela lá para um bar, e lá encontrei um pessoal da General Motors, e conversando com ele, que ele já tinha uma revenda lá pequena. Pedimos uma revenda para Fortaleza. 2 ou 3 dias depois, ele ligou para mim dizendo que Fortaleza não tinha, mas tinha Natal. Cintia aceitava Natal. Aí nós aceitamos, viemos, compramos um prédio na Ribeira, ali em frente à rodoviária, um prédio de 700 metros quadrados. E 5 anos depois eu me passei para a BR, com 22 mil metros quadrados. A Natal Veículos. É a Natal Veículos de hoje. Aquele prédio, o terreno eu comprei a Oriane Guedes. Somos amigos até hoje. Compramos o terreno, eu trouxe meu sogro aqui, o seu Dão, um dos homens mais brilhantes que eu conheci na minha vida, semi-analfabeto. E foi também um homem que me ensinou muita coisa. Mas ele chegou comigo aqui para ver o terreno e disse: Adalto, isso aqui é uma doidice. Isso não dá certo, é muito longe da cidade. Digo, seu Dão, esse local que nós estamos, daqui a 20 anos, vai ser o meio do caminho entre Natal e Parnamirim. Ele disse: não vai, nunca. Eu digo: vai. E ele: tá bom, se você quer, faça. Aí eu construí o prédio, está lá. Dito e feito. O meio. E o Maranhão? Como é que entrou na sua vida o Não, Maranhão? o Maranhão é o seguinte: eu me separei da primeira mulher. Aí a segunda mulher recebeu com os filhos uma herança de uma fazenda no Maranhão, uma mata. E eu me casei com ela em janeiro, mas ela foi em abril, foi lá, voltou. Em agosto ela telefonou para mim e disse: venha que aqui eu estou brigando com meus parentes aqui. Venha, eu fui. E até hoje fiquei lá. Mas eu fiz no Maranhão 160 quilômetros de cerca. E fiz 73 açudes. Dividi a fazenda, deixei 132 divisões, deixei 6.500 cabeças de gado. É uma fazenda modelo, portanto. Modelo, uma fazenda modelo. Aliás, quem diz isso é a Pfizer, não sou eu. Eu tenho um filme que a Pfizer fez lá. Beleza. Então, todas as vezes que eu trabalho, eu procuro fazer tudo que eu posso. E me absolvo de uma maneira tal que consigo fazer todas as coisas que eu penso. Tem foco. Tenho foco. Adalto, quando é que você começou a pensar sobre os problemas brasileiros? Você é um estudioso disso. Não, eu comecei a pensar nisso quando eu estava na escola de engenharia ainda. Eu fui um aluno que dei muito trabalho. Porque aquele pensamento, eu me formei lá na Politécnica de Campina Grande, que é uma excelente escola de engenharia. Eu me formei lá, mas eu contestava o sistema da administração, né? O sistema da administração, o emprego do dinheiro da prefeitura de Campina Grande na cidade, que era muito pouco, por sinal. E depois fui diretor de obra. Em 64, depois de pouco tempo, lá que os militares tomaram o poder, eu fui ser diretor de obra da prefeitura. Só que eu falei com o prefeito para fazer um projeto de galerias pluviais. No Brasil não tem uma cidade que tem um projeto de galerias pluviais. Natal, quando você vê essas enchentes, aquilo é a falta de galerias pluviais. Mas as autoridades ficam tudo caladas. Não tem. Aí você pega uma área, asfalta, enche de casa e não dá caminho às águas. Aí cria tumulto. Cria tumulto. Porque são obras enterradas que ninguém vê. Ninguém vê. O político não quer fazer saneamento básico. Por exemplo, o Castelão tem esgoto ali perto do Arena da Ardônia, que eu acho isso ridículo.
mudar de nome. Que eu não gosto de mudar de nome. E nós aqui, infelizmente, nós temos essa cultura de mudar o que está posto. De mudar o que está posto. As ruas mudam. O seu parente, eu não conhecia o Roberto Freire. Mas eu conhecia um lugar chamado Estrada de Ponta Negra. Aí mudaram para Roberto Freire. É verdade. O Estado brasileiro, então, é um predador. O Estado brasileiro, como todos os estados, são predadores. Porque a nossa diferença do reinado de Luís XIV e hoje, a diferença é muito pouca. E essa tradição brasileira de palácio, você vê que é Palácio da Alvorada. A nação mais rica do mundo chama-se Casa Branca. A Casa Branca, que administra metade do mundo, tem 450 funcionários. O Palácio da Alvorada tem 4.500. Se botar 4.500 birô, não cabe dentro do palácio. É verdade, Adalto. Então alguém está recebendo o dinheiro sem ir lá, por conta da pessoa que ganha o salário mínimo. É verdade. Mas não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. O presidente do Sistema Fé Comércio, Marcelo Queiroz, participou esta semana da solenidade de formatura dos alunos do Pronatec, na Zona Norte, beneficiados pela parceria Senac e Prefeitura de Natal. Ao todo foram 153 alunos, distribuídos em 10 turmas de cursos profissionalizantes. Voltamos à nossa entrevista com Adalto Medeiros Filho. Adalto, qual o seu ponto de vista sobre o governo Dilma? Dilma é um exemplo de tudo que deu errado no mundo, que é a esquerda. A esquerda ela não tem competência para administrar nada. Através dos tempos, provou isso. Você não pode ter o Estado geral em todo o mundo, ele não é um gerador de riqueza, o Estado é um predador. Como é que um predador pode fazer um grande desenvolvimento? Ele só pode fazer se ele ajuda as pessoas que faz a geração de emprego. A educação, nós estamos dentro de uma universidade privada, podia ter mais de uma. Aqui é mais fácil administrar, você não pode administrar absolutamente nada com instabilidade. Se você administra com instabilidade, a pessoa faz o que quer. Eu acho que dentro do serviço público, só quem devia ter estabilidade, que lá nos Estados Unidos também não tem. É juiz, delegado, tem algumas profissões que não pode estar sujeito a perseguições políticas. Mas por que um vigia de um grupo tem estabilidade?
Isso é um absurdo. Então, resultado, como dentro do setor público tudo tem estabilidade, não funciona nada. E a atual política econômica brasileira e a questão do custo Brasil? Você, por exemplo, você pega os 10 anos, né, 12 anos lá do PT. O Brasil, a indústria nacional cresceu 20% só. E o consumo aumentou 112%. De onde veio o resto? Veio de fora, veio da China, veio de todo canto, veio do mundo inteiro. A nossa produtividade é baixa. Nos últimos 20 anos, 30 anos, os americanos cresceram 12%, a China cresceu 50% e a Coreia do Sul 65%. O Brasil não cresceu. A produtividade. O Brasil não cresceu nada. Então, se nós não tivermos uma melhora da produtividade, os nossos produtos não vão melhorar. E, além disso, tem um custo Brasil caríssimo, que é um custo rodoviário, com impostos por toda a cadeia produtiva, nos tirando a competição. E a nossa balança comercial já está pedindo socorro. Já começou. Os impostos beiram os 40%, né? Os impostos, os impostos chegam perto de 40%. E tem uma coisa grave. Por exemplo, uma pessoa que ganha o salário mínimo, vai a um supermercado e compra R$500. Se você pensar em 35%, ele só comprou 325, porque 175 foi imposto. Mas uma pessoa que ganha 100 mil, pagou mesmo 175. Não é justo. Nos Estados Unidos, não tem imposto sobre comida. Você não paga nada, porque aí você iguala rico e pobre. Aqui no Brasil tem uma distorção completa, porque o Estado já é distorcido. Isso é apenas consequência. Precisa haver uma profunda reforma tributária no país? Completa. Agora, a reforma tributária interessa ao governo? Interessa ao Congresso? Não interessa. Então, porque você diz assim, o Brasil não tem lei. O Brasil não tem. O Brasil tem. Tem. Agora, as leis não são feitas para atender os interesses da sociedade. Não. As leis são feitas para atender o interesse da classe política. Você é inconcebível. Você tem uma quantidade de procedimento, de alongamento de questões, quando você podia resolver tudo sem papel. Você vai aí abre um processo. Aquele processo vai ser pronto. Tem pessoas que... Esse do mensalão, quantos anos levou? 10 anos? Agora, a gente estava falando sobre política tributária, mas há uma outra política que precisa ser ajustada. Eu queria saber a sua opinião. A política fiscal, que o governo federal leva a maior parte de tudo que se arrecada. Os estados e municípios ficam à míngua. O que é que você acha dessa situação? Mas a quem interessa isso? Interessa isso ao poder federal, porque nós não somos uma democracia. Eu preciso ver isso. O Brasil é uma democracia totalitária. É um caso exemplar no mundo, uma democracia totalitária. Uma democracia é quando, primeiro, você tem que pagar um imposto no destino, não é na fonte. Isso é a primeira coisa. Aqui se paga. São 26 estados empurrando uma locomotiva que é São Paulo, que são os grandes beneficiários do ICMS, e foram eles, através dos militares, que criaram o ICMS, que foi um imposto feito para São Paulo. E hoje o pessoal, a massa, não está entendendo o problema das compras na internet. As compras na internet, você compra, os armazéns são tudo em São Paulo, e você compra e paga um imposto em São Paulo. Eu vi uma entrevista, o secretário do Piauí, de Finanças, dizendo que em 2012 o Piauí perdeu 126 milhões de reais de ICMS para São Paulo, só com as compras da internet. Qual seria a solução? A solução seria um imposto no destino. E aquela ideia que Flávio Rocha, salvo engano, andava pregando anos atrás, do imposto único,
Seria talvez um momento de se repensar aqui? Aí esse imposto único ia para onde? Só para o federal, para o estadual, para o municipal? Como é que dividia isso? Também teria que ser bem estudado, né? Não é tão simples assim. Não é tão simples. Quem é que vai ficar com esse dinheiro? Quanto é que vai caber ao município, ao estado, à prefeitura do interior? É por população? É político o conceito? Quer dizer, é difícil fazer um tipo de... Agora, se você fizer um imposto, você tirar o imposto dos alimentos, isso é a primeira coisa. Não é possível uma pessoa que ganha R$1 milhão por mês, chegue no supermercado e paga o mesmo imposto de quem ganha o salário mínimo. Está errado. Alimento não é para ter imposto. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia. Ano após ano, a Unicred Natal vê os índices de satisfação e confiança dos seus cooperados crescerem significativamente. Isso porque há um investimento contínuo em tecnologia e qualificação de todos os seus colaboradores. Isso para garantir bem-estar e segurança financeira do seu público principal, o seu associado. Para mais informações, ligue 4009-3535. E voltamos à nossa entrevista com Adalto Medeiros Filho. Adalto, falamos de reforma e eu também me lembrei de reforma política. Por exemplo, dentro desse tema, a questão do voto. O que você acha do voto obrigatório no Brasil? Deveria continuar ou deve acabar? Não, o voto obrigatório é porque é mais barato. Porque no Brasil, a maioria do povo analfabeto que pertence a, não sei se é a terceira classe ou se é a última, não sei, porque fica complicado dizer isso. Essas pessoas vendem o voto. E a pessoa no dia vai votar porque é obrigatório. Mas se não for obrigatório, ele tem que comprar o eleitor antes e no dia da eleição tem que pagar de novo para ele votar. Então custa o dobro do preço, o voto. Você falou do mensalão há pouco tempo, no segundo bloco. O que você achou do desfecho do caso do mensalão? Não, eu particularmente, eu sempre acreditei nisso. Sempre acreditei. Não, agora, eu acreditava em mais. Quando ninguém acreditava em nada, eu acreditava em mais. Porque, sob o ponto de vista moral, foi péssimo para eles, né? Mas a sociedade queria mais, queria preso mesmo, queria ver o Genuíno preso. O Genuíno foi colega de turma do meu sobrinho lá em Fortaleza. Era um péssimo aluno. Aliás, os comunistas caviar são todos péssimos. Não querem trabalhar. Quando são alunos, são péssimos. Depois vira autoridade, deputados, senadores, pregam as reformas morais, mas nunca tiveram. E o Genuíno foi colega do meu... tinha um diretor lá, o Dr. Rubem, lá em Fortaleza, quase morre de problemas que o Genuíno criou para ele. Então ele tinha que terminar na cadeia mesmo.
Qual a sua opinião sobre a classe política do Rio Grande do Norte? Aqui não tem classe política. Aqui tem 3 famílias. Não tem classe política. Aqui tem uma família Alves, uma família Maia e uma família Rosado, que estão aí no poder há mais de 50 anos. Então a sociedade ela não tem opção, o processo político é de péssima qualidade e também nós temos um dos estados mais pobres do Brasil. Não é que o Estado seja um gerador de riqueza, mas ele é um grande predador. Essa atual representação política, que vivemos um momento ímpar, com muitas autoridades nossas ocupando lugares de destaque, o Estado tem aproveitado isso, esse momento? Eu acho que não. Por exemplo, porque quem dirige o nosso Estado, tanto em Brasília, por exemplo, eu dou um exemplo da prefeita que saiu sem fazer uma obra, né? Será que foi incompetência dela? Não deixaram o dinheiro vir. Aí o prefeito, que faz parte das oligarquias, assumiu com 60 dias tinha dinheiro. A prefeitura de Natal tem dinheiro. Chegou o dinheiro de Brasília. Milagre completo. Né? Chegou o dinheiro. Que, se tivesse chegado para ela, eu não vou garantir que ela teria esse feito, não sei. Mas esse dinheiro que chegou agora para o prefeito, que todo mundo está achando muito bom, e eu também, como morador da cidade, amo essa cidade, estou achando ótimo o que ele está fazendo. Mas por que não começou no governo anterior? Porque os políticos daqui não deixaram o dinheiro federal vir. Você não acha que isso passa também por um pouquinho de falta de planejamento? Não. Então quem foi que planejou essas obras do nosso prefeito? Foi a Micarla? Se ela só fez projetar, está só fazendo? E para calçar a Praia do Meio precisa de planejamento? Sobre a questão de infraestrutura no Estado, o que é que você acha, por exemplo, do caso do nosso porto, que é uma coisa que se arrasta há muitos anos, se falando de recuperar o porto nosso? Esse porto não tem solução. Primeira localização dele. Você não pode localizar um porto dentro de uma cidade do tamanho de Natal. Você não tem como chegar. Nós não podemos chegar no trabalho, quanto mais se você tem um porto para carregar e descarregar uma quantidade razoável de produtos. O nosso porto aqui é Porto do Mangue, que é um porto que é perto de Mossoró, ali na estrada que vai para... Esse porto já tem um projeto. Uma empresa particular mandou fazer, esse projeto foi 2 milhões de reais. E é um porto numa fenda geológica. Então você fica perto de todo o sistema produtivo agrícola, que é Mossoró, aquela área de Açu, e tem também o minério de ferro de Jucurutu. Eu não sei qual é o potencial, mas se tiver, ele pode ser transportado por uma ferrovia que é perto, ou transportado pelo mineaduto, que você transforma o minério com água e lá por dentro do navio. Aí chega no navio, antes tem uma esteira, o minério vem na esteira, tira a água toda, corre e entra dentro do navio. Você podia fazer isso. Acontece que Dilma preferiu fazer um porto em Cuba. O nosso porto é coisa de segunda. O importante é Cuba. Porque a esquerda só pode ter ditadura se for da esquerda. Da direita não pode. A Comissão da Verdade, ela está aí. Eu não sou contra isso, não. Eu acho que o regime nosso tem que ser a democracia. Porque, como dizia Xuxo, não tem um regime pior do que a democracia. Mas a humanidade ainda não encontrou o melhor. Perfeito. Amigo Adalto, lamentavelmente o tempo passa rápido. Eu ainda teria perguntas a fazer, mas lamentavelmente o diretor está dizendo que o tempo acabou. Eu queria agradecer por você ter aceitado o convite de participar do programa, sendo exatamente como você é, destemido, dando suas respostas como você pensa, e certamente o nosso telespectador ouviu você e fará avaliações sobre suas respostas. Eu agradeço imensamente e, como sempre acontece, eu não posso encerrar o programa sem lhe presentear com essa cestinha da Casa do Nordeste, do meu amigo João das Castanhas, com castanhas, com doces regionais, que você vai degustar durante essa semana o sabor de Natal, o sabor do Rio Grande do Norte. Obrigado. Isso aqui é o Nordeste, ó.
É verdade. Que não tem porto para embarcar. Pois é. A você, meu amigo telespectadora, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa com outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido.